Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer muito pelo convite aqui do pessoal do Fundeb, do CTIT, por estar aqui com vocês. É sempre muito bom, a gente se emocionou pra caramba agora, e vamos ver se a gente consegue agora não baixar as expectativas, mas, óbvio, agora fazer uma discussão um pouco mais sobre o marco em si. Eu vou fazer o papel que normalmente eu faço o contrário, né? Eu vou ser o chato que vai ficar controlando vocês para não falarem, para deixar tempo para os outros. Então, eu já peço perdão se eu for chato demais, mas vai ser esse meu papel agora. Mas eu tenho certeza que vocês vão, brilhantes como vocês são, vão passar o seu recado direitinho. Eu vou começar agora dar a palavra para cada um de vocês. Vamos sentar, pessoal, por favor. Fiquem à vontade. Não, pode ir. Ou então, como foi colocado, cada um dos panelistas agora vai fazer uma apresentação sua, né, do seu papel dentro desse sistema e também das questões mais relevantes que cada um de vocês levantaram a respeito do papel do marco no processo todo de transformação do país. Tá? Então, a gente vai começar com as damas primeiro. Não sei se... eu acho que a gente vai aqui pela arrumação aqui no próprio palco mesmo. A gente vai começar agora com a Regina, né? Regina Matos, né? Isso, que é procuradora jurídica da FAPEMIG. Por favor, Regina. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, sobretudo representando a FAPEMIG, esse trabalho tão importante que a gente faz nesta área de ciência, tecnologia e inovação, conforme foi dito aqui já por vários. Então, sou procuradora da FAPEMIG. Antes já trabalhei na administração direta, agora na direta desde 2016, cuidando desses novos instrumentos. Espero que tenhamos um dia bem proveitoso aí com essas palestras. Não, eu acho que já pode começar a sua parte mesmo. Isso. Aproveita o tempo. Isso. O professor Ivaldo queria falar antes de mim, não é? Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Parabenizar, então, a Secretaria, nossa parceira, por esse momento do Summit aqui, e a Fundeb, né, nossa eterna parceira, a UFMG. Contextualizando rapidamente, nós estamos cada dia avançando, né, com essa questão da ciência e tecnologia em nosso país. O Alfredo foi brilhante mostrando a questão da economia do conhecimento, que agora se aprofunda, né? E o Gustavo, belíssima a fala do Gustavo, a gente precisa reproduzir essa fala dele, porque é esse convencimento que nós precisamos fazer da sociedade, que o país não pode continuar sem um apoio maior, né, uma economia mais ciência, né, como tem feito os outros países que dão qualidade de vida ao seu povo. Nós precisamos avançar rapidamente. Então, nesse contexto, ter um marco, né, que começou em 2004 com o presidente Lula e depois, em 2008, aqui em Minas Gerais, com a Lei da Inovação Estadual, que a FAPEMIG foi a grande protagonista desse momento, da necessidade de ter uma segurança jurídica, né? Que nós, como gestores públicos, estamos hoje com esse crescimento do controle, né, absolutamente necessitando desses marcos, né? E depois veio a presidente Dilma, em 2016, com um novo marco legal. Isso foi novamente um avanço, que agora, regulamentado em fevereiro, trouxe mais tranquilidade para a gente, e a Regina vai mostrar o que nós temos feito em Minas Gerais também, né, avançando. Mas isso só não basta, é preciso ter eventos como esse, essas oportunidades, de nós aprofundarmos o nosso entendimento, porque ter um marco é fundamental, e esse marco vai evoluir, vai melhorar, a gente tem muita esperança nisso. É necessário que isso aconteça, mas é necessário também que os nossos jurídicos leiam profundamente, né, se convençam de que é um novo marco, que é um novo momento, para a gente acabar com a dicotomia, que o cientista, muitas vezes, ele não acredita que ele está sujeito a tanta legislação, porque fazer ciência é tão diferente
do que construir muros, construir escolas, construir rodovias, né? É outro tipo de ponte. É outro tipo de ponte, né? Muito bem. Então, nós achamos que não é preciso seguir isso daí, mas aí veio agora esse controle maior do Estado, né? E nós estamos sujeitos, nós batemos palma pela questão lá do Moro e tal, mas isso reflete sobre a gente também no dia a dia. Então, é necessário que a gente também entenda a legislação. E isso é tão profundo, o Gustavo foi feliz demais de mostrar aqui o trabalho que ele faz, e a gente fica feliz que a FAPEMIG teve essa contribuição, né? E isso é um pedacinho, né, da ciência de Minas. Nós fazemos muita coisa, gente. E nós precisamos contar isso, porque se nós não contarmos, nós não vamos ser reconhecidos. E não ter o reconhecimento é encontrar o Ministério Público, encontrar outros mais e tantos do controle que não entendem a gente e que nos penalizam muitas vezes, sem que a gente tenha feito nada de irregular, nada de ilegal, né? Muitas vezes você dá um jeito aqui, dá um jeito ali, porque nós não somos enquadrados como uma coisa importante para o país. E diferente, nós não somos melhores, não somos melhor que ninguém, mas nós somos diferentes. Nós temos necessidades diferentes. É aí que, nesse aspecto, um marco, né, e esse momento aqui, muito rico, que a gente tem que reproduzir permanentemente. Eu fico por aqui. De acordo, absolutamente de acordo. Regina, por favor. Então, vamos lá. Eu acho assim, a principal mensagem que eu quero deixar é a importância, sobretudo, dos jurídicos, da gente se alinhar, né, de ter um posicionamento firme do que realmente seguir, de tratar a ciência e tecnologia com essa diferença, né, sairmos da caixinha. Porque quando eu chego na FAPEMIG, a gente tem essas normas já muito bem até consolidadas, né, que são as de convênios, né, convênio federal, que é a IN 424. Em Minas, a gente tem um decreto próprio que regulamenta, que é o 46319. Só que quando você olha para aquele convênio, você não enxerga, para essa legislação de convênio, você não enxerga a ciência e tecnologia abordada nessa parceria. Depois temos o marco, né, regulatório das organizações de sociedade civil, que é o conhecido Demirovski, onde também a gente não encaixa totalmente, porque é um assistencialismo, é totalmente voltado para o assistencialismo, para as ONGs, para as OSC, né? Temos também os termos de parceria, né? Então, essa legislação também é 13.019, também regulamentada no Estado, que é o decreto 47132. Tive a oportunidade de conversar pelos responsáveis pela regulamentação, e eles realmente não tiveram esse olhar. E a gente tem uma parceria, sobretudo a FAPEMIG, pelo que eu converso com os outros estados, em uma triangulação, onde a gente firma, né, os nossos, hoje, termos de outorga, entre a ICT, né, a FAPEMIG e a Fundação de Apoio. É o que o professor Alfredo falou, que é um olhar para trás, né, que está vindo agora regulamentando, porque a gente já se utilizava das fundações de apoio tão importantes, como já colocado aqui, o que não é cultural em muitos outros estados. Então, assim, eu falei, nós precisamos de ter um respaldo. E aí é importante registrar aqui que, em janeiro, né, desse ano de 2018, a gente tem uma lei, a Lei 22929, que legitima a relação das instituições estaduais de ensino superior e das ICTs em Minas com as fundações de apoio. Então, esse é um marco, e até onde eu sei, é a primeira que tem essa norma, e a gente está trabalhando ainda na regulamentação. Nesse contexto, já legitimando isso tudo que a gente havia pensado, temos aí o decreto federal que bateu um martelo, né? Temos agora os termos de outorga, né? E o que eu destaco, efetivamente, né, dentro dessa contextualização inicial, o que eu destaco de avanço é a tentativa de desburocratização. Por que eu digo tentativa? Porque a desburocratização vai depender da nossa atuação, sobretudo do jurídico. Porque o cientista ele vai ter que pensar na pesquisa e nós, jurídicos, vamos ter que achar a solução, e não só dizer o não. Porque nós temos que ser, como diz o advogado-geral do Estado, nós temos que ser motor e não freio, porque a gente já tem freio, né? Está aí o controle que o diga. E é importante também registrar que a gente deve trazer também para essa discussão os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, controle interno, né, a CGE, a CGU,
para que eles compreendam também, para que eles tenham essa visão, para facilitar essa nossa discussão. E dentro do marco, né, que já com a lei, sobretudo com o decreto, sobretudo para mim, do ponto de vista jurídico, eu destaco a importância dos instrumentos jurídicos que foram regulamentados, agora o termo de outorga, né, para a concessão de bolsas pessoa física e auxílios, né, com participação em eventos, o termo de outorga também para a subvenção econômica e bônus tecnológico, aí na parceria com a empresa, que também é outro monstro, né, porque é difícil também a gente implementar e fazer as pessoas compreenderem como o Estado vai dar dinheiro para a empresa, porque a ideia de convênio é interesses convergentes. Empresa, contrato é divergente, e a empresa vai querer lucro. Como assim você vai dar dinheiro para alguém que quer lucro? Mas a gente tem que parar com essa mentalidade e visualizar esse produto no mercado, o setor produtivo, né, essa parceria. Então, a gente tem que batalhar por isso, a ciência e tecnologia, nossos jurídicos, e fortalecer isso que é necessário, né? Tirar essa mentalidade, eu não posso trazer lucro para a empresa, por que não? A empresa gera, não é lucro, não é investimento, né? Ela vai gerar desenvolvimento social, econômico, né? Empregos, enfim. Então, tem toda uma contextualização. E o instrumento, né, que também a gente passa a ter o acordo de parceria, né, no qual não há repasse de recurso, e o convênio de PDI, né, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, no qual há repasse de recursos. Então, a gente tem que estudar, fortalecer um alinhamento que eu tenho procurado ter, que a gente tem um grupo de todas as fundações de amparo, né, agências de fomento, através do CONFAP, da gente buscar ter os mesmos instrumentos federal, também no regulamento estadual, para que a gente não fique confuso, cada um usando uma legislação, uma norma, um instrumento diferenciado, né? E, para mim, assim, a pérola, acho que para o pesquisador, para as fundações de apoio, que é a prestação de contas simplificada. Então, essa prestação de contas simplificada, a saída dela do SIGCOM, uma prestação de contas onde se objetiva, sobretudo, o resultado, o alcance do objetivo, mais do que os meios. Eu entendo, não que o meio não seja importante, porque a gente tem que dar satisfações à sociedade, aos órgãos de controle, mas houve uma valorização, né, desse resultado e uma prestação de contas simplificada, que também é algo que a gente vai ter que mudar muito a mentalidade para aceitar e absorver isso, e precisamos de batalhar, né, por essa prestação de contas simplificada, que trouxe para a fase da prestação de contas o monitoramento. Porque antes o monitoramento era uma fase dentro da execução solta, né? Ou nos outros instrumentos a gente vê isso. Não, a prestação de contas começa após firmado, porque você acompanha e, ao final, faz a avaliação da prestação de contas final. Realmente, não deixa correr solto para, ao final, lascar com o seu pesquisador ou com a sua fundação de apoio. Então, se você faz um bom acompanhamento, você tem essa garantia maior desse resultado. Só para finalizar, porque eu acho que também só a prestação de contas também a gente tem que observar a legislação, em que pese a gente não ter regulamento, tá? Isso não vale ainda para o recurso do Estado, né? Porque a gente ainda não tem nossa legislação, mas nas parcerias que a gente já tem federal, o capítulo da prestação de contas se aplica desde já. Então, a gente tem que fazer valer isso junto com a FINEP, CNPq. A CNPq é mais tranquilo, né? O professor Mário Neto lá tem uma mente bem aberta, né? CAPES, enfim, com nossos parceiros, de que já se aplica para os que estão em execução e para os que estão em análise de execução. Então, temos um artigo já pela aplicabilidade dessa prestação de contas simplificada. E, finalizando também, que eu acho um assunto que é polêmico e importante, é a possibilidade de até 15% para custeio de despesas operacionais, né, que sempre gera questionamento de por que pagar, por que ter essa contribuição ou esse ressarcimento, né, dessas despesas. Enfim, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Vamos passar agora para a Juliana. Já tivemos aqui a visão, então, da Procuradoria, da FAPEMIG, e agora o NIT. Muito bom dia a todas e a todos. Quero dizer que é uma alegria participar aqui desse painel. Eu gostaria de cumprimentar meus colegas de painel, na verdade, amigos, né? Porque a convivência é tão próxima
que eu tomo a liberdade de chamar de amigos, na pessoa do professor Gesil, e dizer que a plateia, né, cheia aqui, a procura que teve para a participação nesse evento já é um forte indicativo de como esse tema ele é relevante, né, para o Brasil. E como a professora Sandra colocou, mais importante, né, do que a gente aprender, né, compreender qual que foi a vontade do legislador, é a gente, de fato, aplicar no nosso dia a dia, né, as possibilidades trazidas pelo marco legal. E são muitas, né? Então, a gente pode considerar que houve um avanço significativo e os gestores, então, né, que têm aí esse compromisso de, no dia a dia, fazer acontecer, né, o que está previsto, então, na legislação. Essa discussão ela foi uma discussão ampla, né, para chegar ao resultado que a gente tem hoje. Como disse o professor Evaldo, de fato, agora a gente tem um marco legal estruturado, né, um arcabouço jurídico que começou em 2004 e foi regulamentado em 2005. Depois a gente teve a emenda constitucional que colocou a inovação como missão do Estado, né, e trouxe, então, toda uma fundamentação para que viessem modificações mais robustas, como, por exemplo, o que veio em 2016, né, com a 13243, e agora com o nosso decreto regulamentador. Do ponto de vista de modificação, eu acho que esse é o nosso para-casa aqui, né, para a discussão desse painel. Eu gostaria muito de destacar o que está previsto lá no artigo 3º da Lei 13243, que é uma previsão de formação de alianças estratégicas. E aí, quando a lei traz isso, ela quer dizer muita coisa para a gente, né? Ela quer dizer que a colaboração, né, no ecossistema de inovação, ela precisa acontecer além de colaborações pontuais. Então, falando agora pelo Núcleo de Inovação Tecnológica que eu represento aqui nesse painel, né, a CTIT, da UFMG, que já existe há 20 anos na universidade, mesmo antes de ser uma obrigação legal, né, que surgiu em 2004. Mas a gente tem muito foco, e aí é uma fala do meu diretor, que está sentado ali, logo que ele assumiu, né, a CTIT, ele falou, olha, a gente tem que parar de contar quantos números de patentes que a gente tem, quantos licenciamentos, você até brincou, Gilberto, parar de contar feijão, e eu nunca vou esquecer disso, e ver como que a gente pode estruturar, né, dentro da universidade, ambientes, né, e alianças nas quais a gente vai ter, então, esses resultados de uma forma natural, de uma forma fluida. Né? E quando o Marco ele traz a questão das alianças estratégicas, é esse recado que ele quer deixar para a gente. Né? Como criar ambientes de inovação junto com a universidade, junto com outros setores, né, da nossa sociedade que possam, de fato, alavancar esse tema. E aí tem uma outra questão muito interessante, que é a internacionalização. É a primeira vez que aparece isso, né, no marco normativo, que é justamente o olhar para fora, né, o olhar global, de que a gente faz inovação não de forma local. Né? E aí é muito interessante que ele traz, inclusive, né, a legislação, ela traz a possibilidade da ICT, a Instituição Científica Tecnológica, inclusive ter escritórios fora do Brasil. Né? Isso é um avanço muito interessante. Do ponto de vista também, agora falando do papel do NIT em si, o marco ele reforça o papel dessa instância dentro da universidade como uma instância que tem que ir além da questão da proteção intelectual. Né? Eu acho que quando o marco ele elenca lá no artigo 16 quais são as funções de um NIT dentro da instituição, ele deixa muito claro que a gente tem que ir além, né? Que a gente tem que pensar realmente como um setor estratégico, um setor que tem a capacidade de fazer uma mediação qualificada entre as competências que a universidade tem e o que a sociedade nos demanda. Né? Então, como traduzir, né, como ser um mediador qualificado para fazer essa interlocução? Né? A universidade tem competências, e aí é um outro para-casa que vem para o NIT, que é para olhar além das patentes. Né? Então, a gente não é escritório de patentes, a gente não pode ter essa visão cartorial. Né? Na evolução do papel do NIT, eu lembro quando eu entrei na CTIT, o professor Rochel, não sei se está aqui, mas ele fala que já tem 20 anos que eu estou lá, é um pouquinho menos que isso, mas ele fala que no início, né, e qual que era a percepção? Que a universidade que tinha pedidos de patentes era uma universidade inovadora, como se esse indicador por si só fosse suficiente para gerar inovação. Né? E a gente vê que o para-casa é muito maior do que esse. Né? Então, é realmente como transformar o conhecimento, ter um olhar em relação às competências da universidade que extrapolam, né, as patentes. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso Departamento de Ciência da Computação,
tem extrema capacidade de gerar tecnologias e a patente não vai ser um instrumento, por exemplo, que vai proteger adequadamente estas tecnologias que são geradas. E a gente começou, então, como CTIT, a avaliar até onde mais a gente pode ir. É claro que fazer a proteção qualificada da patente ela é importante, mas como mais a gente pode extrapolar esse papel? Como a gente pode ser uma agência que vai fazer conexão, né? Um setor que vai fazer conexão dessas competências, criar redes também, né? E aí a gente tem, dentro do marco legal, tudo isso que a gente está pensando, ele está previsto lá, a gente realmente tem que fazer, né, essa transposição do que é o papel do NIT, né, essa evolução do que é o papel do NIT dentro da universidade. Em relação a competências, a gente teve, para o Núcleo de Inovação, uma ampliação de competências e também de responsabilidades, entre elas a valoração de ativos intangíveis, como valorar, né, e ir para uma negociação, de fato, embasado, né, em metodologias que vão colocar a remuneração adequada para a universidade, né, naquela negociação. E a gente tem uma previsão que é muito importante, que foi um avanço enorme, e na UFMG a gente já está tentando se apropriar desse avanço, que é a possibilidade de configuração de personalidade jurídica para o Núcleo de Inovação. Né? Isso está previsto de forma clara no marco legal. É claro que cada universidade, considerando a sua política de inovação, o seu estágio de maturidade, vai avaliar se é o momento, né, de fazer essa modificação na sua estrutura. Mas isso é uma possibilidade que cria diversos novos horizontes mesmo de atuação para o Núcleo de Inovação. Na UFMG, a gente tem uma proposta, né, que foi, inclusive, validada pelo nosso Conselho Universitário. Então, a gente regulamentou recentemente a política de inovação na UFMG, primeiro num documento bem simples, de 2 páginas, em que a gente coloca os direcionamentos que a universidade quer adotar para cada ação dentro da sua política de inovação. E a gente teve aprovado agora, recentemente, 3 resoluções específicas. E entre elas está a resolução de avaliar a possibilidade, né, em parceria com a Fundep. Então, a gente está agora estudando qual que é o modelo jurídico para fazer isso, para que, considerando que a lei ela prevê que o NIT pode ter, inclusive, uma configuração de fundação de apoio. Então, a gente está discutindo a parceria com a Fundep, para que a CTIT, então, ela mude a sua configuração jurídica e, com isso, o que é o mais importante, a gente tente ser melhor, né, e ser mais efetivos naquilo que a gente tem o compromisso de realizar. Agora, eu sei que eu tenho pouco tempo, né, então eu só quero citar algumas modificações que mudam o nosso dia a dia, enquanto núcleo de inovação, e uma delas eu não poderia deixar de citar, principalmente porque eu tenho o GESIL aqui, né, no painel, que é a possibilidade de licenciamento para empresas de pesquisadores sócios. Isso foi um grande avanço que veio agora no decreto. Eu queria agradecer de público, né, o GESIL pela parceria que a gente teve, o GESIL aqui representando o Fortec, que foi justamente colocar de forma clara, né, GESIL, no texto, essa possibilidade. A UFMG ela tem já alguns resultados de transferência de tecnologia para empresa de pesquisador sócio, são 16 contratos, e nós fizemos um estudo e verificamos que, dos 16 contratos que foram firmados com empresas de pesquisador, comparado com outros contratos, a UFMG tem quase 100 assinados de licenciamento, de empresas do mesmo porte, e no mesmo período, a universidade recebeu 5 vezes mais royalties das empresas que tinham o pesquisador como sócio. Né? E por que isso? Né? A gente está ainda querendo aprofundar no entendimento do que isso representa, mas é porque ter o capital intelectual dentro do empreendimento faz toda a diferença. E a gente sabe que, no Brasil, esse capital intelectual, né, na questão da pesquisa, ele está concentrado nas ICTs. Então, o pesquisador ele tem um papel muito fundamental. É claro que nem todo pesquisador vai querer empreender, mas é muito importante que a gente tenha no marco a possibilidade disso acontecer, né, com segurança jurídica. A outra possibilidade é a cessão de tecnologia. Então, além do licenciamento, as ICTs também podem vender os seus ativos, isso assusta, mas a UFMG já começou a aplicar, inclusive, uma metodologia de valoração para esse modelo de negociação. E estou encerrando, GESIL. Eu fiquei meio assustador de repente. E o apoio agora para a criação, né, que é esse outro desafio, o apoio que o NIT deve dar
para que as ICTs criem, então, esses ambientes de inovação, inclusive com compartilhamento de infraestrutura, laboratório e capital intelectual, para que esses espaços dentro da universidade possam ser, né, em parceria com o setor empresarial, utilizados de forma a potencializar, né, a capacidade da universidade de contribuir. Então, gostaria de finalizar falando que o papel da universidade é essa missão de disponibilizar o conhecimento que a gente gera, e a inovação é uma nova missão dentro da universidade, né? E isso eu escutei do Senem Barro, que é da Rede Empreende, num evento que aconteceu na SBPC, e eu achei muito marcante a fala dele, de que quando a universidade entra, né, na contribuição ao sistema de inovação, ela está fazendo o que ela sempre faz, que é transformar por meio do conhecimento, né, impactar a nossa sociedade por meio do conhecimento e agora da tecnologia e da inovação. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, Juliana. Bem completa a sua apresentação. Vamos ver se ainda conseguiu deixar alguma coisa, mas certamente tem uma visão agora um pouco diferente, né, que é da Procuradoria da Fundação de Apoio, né, que vai dar o outro tom também, da sua visão do marco. Por favor. Bom dia. Doutor Gesil, professor Evaldo, Juliana, doutora Regina, meus professores, meus chefes, né, sempre chefes lá na universidade, meus colegas, operadores do direito e da gestão dessa coisa que chama inovação e ciência e tecnologia, etc. Eu vou tentar fazer uma análise um pouco diferente, até porque sobrou muito pouco para mim em termos de pontuação do que nós temos de interessante nesse marco legal, mas eu não posso deixar de contextualizar que, na linha um pouco do que o professor Evaldo falou, desse paradoxo entre a inovação e esse excesso de regulamentação, é que talvez esse marco legal tenha refletido de forma desfavorável à ciência um pouco isso. Explico. Até 94, praticamente, nós não tínhamos muita legislação que regulamentasse esse ambiente e a relação desse ambiente com o setor produtivo, né? Veio a Lei 8958, de 94, que disciplinou o relacionamento das universidades e CTs com as fundações de apoio, que era quem faziam, em parte, essa interface. Em 2004, veio a Lei de Inovação. E a sensação que eu tive é que, na ausência desse vácuo legal, ou na ausência de normas mais claras acerca do alcance, de onde poderiam trilhar as universidades e as ICTs, cresceu o controle. O controle veio e impregnou de normas e regras e distorções e falta de compreensão todo esse relacionamento que aos trancos e barrancos já existia. Certamente deixando dúvidas para o gestor, responsabilidade para o gestor, mas de alguma forma algo me dizia que a coisa fluía à margem de uma legislação específica. O controle chega, o ambiente de inovação ele está muito concentrado nas instituições públicas, né? Então o controle chega e começa a cobrar determinados procedimentos e regras. Eu acho que nesse momento é que se sentiu a necessidade de ter um marco da inovação, que em 2016 saiu com a Lei 13.000 e alguma coisa. Mas veja bem, a Lei de Inovação, em 2016, ela saiu com 29 artigos, e se nós formos somados entre parágrafos e incisos, somam-se 100 e tantos ou 200 dispositivos da Lei de Inovação. Não bastasse essa enxurrada de dispositivos, a Lei de Inovação jogou para as questões importantes, como bônus tecnológico, tem um regulamento específico, cessão de imóveis para os ambientes de inovação, tem um regulamento específico, compartilhamento de laboratório das IFs e CTs,
ter um regulamento específico. Transferência de tecnologia sem exclusividade, precisa de um regulamento específico. Remanejamento de recursos entre as categorias, precisaria de um regulamento específico. Instrumentos de ICTs com as fundações que possuem, disciplinando custos operacionais, precisaria disciplinar isso em regulamento específico. Prestação de conta simplificada, precisaria de regulamento específico. Órgão público que contrataria com as ICTs e IFES, com dispensa de licitação em risco tecnológico, precisaria de regulamento específico. Ou seja, nós criamos em 2016 200 artigos que exigiram, para poder acontecer, não sei quantos regulamentos específicos. Para complicar, ou para melhorar, veio esse novo decreto, que é o que nós estamos tratando aqui. E esse decreto nasceu com 85 artigos, e se somados a esses artigos, os incisos e os parágrafos, nós vamos chegar a 300 e alguma coisa, 400 dispositivos. Como diz a Regina, como diz a Juliana, é trabalho para burro para os operadores do direito. E é problema para burro para quem quer fazer inovação. Esse decreto, ele chega a tal ponto de imaginação, ou de vontade de controlar, que quando a lei tentou estabelecer os ambientes de inovação, fomentar esses tipos de arranjos que são essenciais, né, para a progressão do modelo, ele falou, mas se tiver um ambiente de inovação e se lá tiver lanchonete e estacionamento, tem que licitar. E se tiver lanchonete, tem que licitar e tem que exigir certidão negativa das entidades que lá explorarão a lanchonete, explorarão. Veja se isso é matéria para estar numa legislação de inovação. Vou além. Coisas que acontecem no dia a dia com uma tranquilidade enorme, que é o fato do poder público se utilizar das IFES e ICTs para solucionar problemas que envolvem tecnologia do próprio poder público. Ah, não, mas aí o decreto falou o seguinte, olha, o poder público que quiser contratar uma IFE ou ICT para fazer risco tecnológico, para trabalhar, precisa primeiro ver no mercado e fazer uma chamada pública para ver quais entidades estão aptas a fazer isso. O que me deu a impressão deste decreto é assim, de um lado, eu elogio e louvo o trabalho dos pesquisadores e do pessoal do ambiente de inovação, que tentava ali colocar algum dispositivo que pudesse servir de salvaguarda e proteção aos gestores. Mas, ao mesmo tempo, estava ali o controle, que a cada item que se desejava disciplinar, como forma de se tornar um permissivo do que se pudesse fazer, o controle colocava um freio. E aí nós surgimos aqui com mais de 300 dispositivos de uma lei de inovação. Tem coisa boa? Tem. Juliana falou, a doutora Regina falou, questão da prestação de contas simplificadas, que só para se chamar simplificada mereceu do artigo 47 a 60, para disciplinar essa prestação de contas simplificada. Vou além. A questão da dispensa de licitação, meu Deus! Surgiu um dispositivo da Lei de Inovação em 2016, do Marco Legal, mudando a lei de licitação, para possibilitar a contratação com dispensa, para quando se tratasse de produtos para pesquisa. Não é que esse decreto me cria mais de 20 artigos para regulamentar o que a Lei 8666, com inegável avanço, tinha estabelecido? E mais... Li aqui, nós precisamos, fora dos regulamentos das IFES e ICTs, para disciplinar a política de inovação e para disciplinar determinadas questões, nós ainda vamos precisar, na minha conta hoje de manhã, mais uns 15 a 20 regras suplementares a serem editadas pelo MCTI, pelo Ministério do Planejamento. Gente, onde nós vamos parar com isso? Então, a impressão que eu tive é que se de um lado abriu-se um cardápio de opções que nós, desse ambiente, temos que nos debruçar e realizar, por outro lado, nós apenas trocamos de problema. Se o problema antes era uma falta de legislação clara,
que possibilitou o controle assumir, hoje é um excesso de legislação burocrática que vai permitir ao controle também assumir. Então, nesse cabo de guerra, eu acho que a ciência está perdendo. Ganhou, mas existe um cabo de guerra que eu sinto que a ciência está perdendo. E por que eu falo apenas em sentimento? É claro, hoje nós temos condições de avaliar o que se ganhará com tudo isso que saiu no novo marco legal. Nós pontuamos aqui umas 15 questões relevantíssimas. A questão da internacionalização, a questão da transferência de tecnologia a empresas que podem pertencer, inclusive, a pesquisadores, a questão da prestação de contas simplificadas, tem a questão dos marcos temporais para análise das prestações de contas por parte das entidades, com 1 ano pelo órgão financiador, questões fundamentais. Mas nós não temos, infelizmente, a medição do que nós vamos deixar de fazer ou que nós não vamos conseguir fazer com essa quantidade de burocracia e regras que foram colocadas. Essa medição nós não temos. Como nós não temos a medição do que nós deixamos de fazer pelo excesso de controle no ambiente de ausência de legislação. A impressão que eu tenho, só para finalizar, doutor Jesus, que já deve estar no tempo, é que parece, com todo o mérito a quem construiu esse decreto, mas parece que a inovação era aquele cavalo que está assim, assanhado e louco para galopar, mas, de qualquer maneira, o controle com aquela rédea, né, quer impedir o galope avante do cavalo, e mesmo assim, se ele escolher determinadas trilhas ou atalhos, ele vai sempre encontrar porteira, mata-burro e cerca que ele vai ter que vencer. Se eu pudesse assim fazer uma analogia desse marco legal, seria mais ou menos essa. Avançamos, mas infelizmente trocamos de problema. E aí agora é mais trabalho e só o tempo dirá aonde nós vamos chegar com esse marco legal. Obrigado. Muito bom o contraponto. Eu vou evitar, é o que eu estou coçando aqui de falar também, então, mas eu vou evitar porque não vai ser... Depois a gente vai ter aqui um momento de discussão também dentro do grupo, mas nesse primeiro momento aqui agora, a gente tem perguntas que já foram trazidas aqui pela plateia, e eu vou ler cada uma delas. Eu acho que é melhor ler todas, né? Não são tantas assim, é melhor. E aí, as pessoas que foram citadas aqui na pergunta vão ter um tempo curto para responder objetivamente. Depois a gente vai ter um tempinho para poder fazer algum debate a respeito dessas coisas todas que foram colocadas aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro, direto ao doutor Bruno Teatini, né, a pergunta de Alexei, da FAU de Uberlândia, foi o seguinte: quais os impactos do novo marco legal para as fundações de apoio no que tange ao avanço tecnológico e as pesquisas? É um pouco genérica essa pergunta, mas ok. Outra pergunta aqui da Cíntia, do CEPLAG: a gestão pública estadual lida com vários desafios que podem ser enfrentados a partir da inovação gerada nos centros de pesquisa e no ecossistema de inovação como um todo. Como o marco legal pode facilitar a entrada dessas inovações no setor público, né? Porque a gente está falando muito aqui da colaboração com o privado, mas também na solução das questões da administração pública. Okay? De modo a administração pública poder melhor gerir e prestar serviço para o cidadão. Do Ednei: quais os projetos ou programas das universidades federais e estaduais visando a inclusão nas grades curriculares dos cursos jurídicos de disciplinas que tratam da inovação tecnológica e propriedade intelectual? Tá? Isso é verdade, né? Propriedade intelectual nos cursos de direito normalmente é uma aula na disciplina de direito, aliás, de direito comercial, quando o pessoal não falta essa aula, né? A FAPEMIG, aí uma pergunta para a FAPEMIG direcionar. Essas últimas 3 perguntas não tiveram direcionamento específico, foram mais genéricas, tá? Essa aqui foi para a FAPEMIG. A FAPEMIG já tem alguma ideia do que deve mudar na prática
nos programas da FAPEMIG para pesquisadores e empresas e startups? Algum novo programa de forma de financiamento? Qual o horizonte de tempo para termos essas mudanças implementadas? Ok? Então, eu vou deixar vocês, assim, um de cada vez, né, repetindo aqui a série para vocês responderem. Eu vou começar com o Bruno dessa vez, porque a primeira pergunta foi para ele, mas cada um de vocês pode comentar objetivamente essas perguntas e responder aquelas que achar mais relevante para a sua atuação. Por favor. Bom, o questionamento é que o impacto às fundações de apoio. Eu analiso da seguinte forma: desde 2013, a legislação vem melhorando em prol da atuação das fundações de apoio, em especial quando se permitiu, com maior clareza, que elas pudessem receber diretamente os recursos originários das atividades de ensino, pesquisa, extensão, pesquisa científica, tecnológica, inovação, etc., das IFES. Isso foi reforçado no marco legal de 2016, abrindo, inclusive, um leque de opções. Então, sob esse aspecto, o posicionamento das fundações de apoio ficou melhor caracterizado, ou melhor colocado. Também, esse decreto ampliou a possibilidade do percentual do custo operacional, né, que passou a ser 15%. Isso, de certa forma, também é um avanço, porque as limitações do decreto anterior a 5% criavam realmente muitas dificuldades às fundações de apoio, na medida em que a gestão se torna cada vez mais onerosa por todo o aparato burocrático que se exige, né? Agora, tem um detalhe desse decreto em relação à fundação de apoio que eu penso não como a favor ou desfavor, mas eu imagino que definiu-se no novo decreto entidade gestora, que pode ser a pública ou de direito privado. Quando, na lei de inovação, a fundação de apoio é que tinha esse protagonismo de entidade gestora. Essa prerrogativa específica. Então, o decreto, ele abriu a possibilidade de outras entidades assumirem esse papel de gestão, inclusive associações sem fins lucrativos, dependendo do modelo e arranjo que se construa no âmbito desse decreto de inovação. Isso, no mínimo, deve tirar as fundações de apoio de uma zona de conforto. Então, se tem o lado ruim, porque a gestão hoje não está canalizada naturalmente para uma fundação de apoio, é preciso estudar também como isso se dará, mas, por outro lado, exigir-se-á delas eficiência, eficácia, melhoria do serviço, etc., 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 porque há um cardápio de opções que esse novo arranjo parece querer autorizar ou disciplinar. É mais ou menos como eu vejo. Por fim, só para terminar, Gesil, em relação ao impacto das fundações de apoio, está no marco legal de 2016 e também reforçado, de certa forma, no decreto, como a Juliana falou, a questão das fundações de apoio poderem se figurarem ou como o NIT da universidade, exercerem, de alguma forma, atribuições próprias ou similares do NIT. Isso também não deixa de ser uma possibilidade a ser considerada. Okay. Juliana, por favor. Eu vou responder a pergunta do Ednei. Concorda, Ednei? Na Faculdade de Direito, ainda bem que eu não faltei essa aula, viu, Jessi? Foram 2 aulas, na verdade, falando de propriedade intelectual. Então, há mesmo, né, essa ausência de uma grade mais estruturada para debater não só propriedade intelectual, mas inovação, né, de uma forma mais ampla. Na UFMG, o que a gente tem feito em parceria, né, com a Pró-Reitoria de Graduação, a gente mapeou todas as disciplinas que existem na universidade relacionadas ao tema de propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo. E aí, né, isso expandindo para todas as unidades. E foi proposta, então, uma formação transversal
né, como se fosse um minor, né, em propriedade intelectual e inovação. Essa iniciativa começou no ano passado. Então, é a possibilidade do aluno montar a sua grade, né, escolhendo, né, e tendo mapeado de forma mais fácil para ele ali visualizar e ver para onde ele quer seguir, né, na qualificação, para, então, ter acesso, né, a esse tipo de conteúdo. Além disso, a gente tem o mestrado em inovação tecnológica, o doutorado em inovação tecnológica multidisciplinar, mas eu acho que a formação nessa área ela deve vir até antes da universidade. Né? Então, é preciso... E tem um projeto do doutorado que trabalha nessa frente, que é como que a gente sensibiliza, né, desde os pituquinhos, né, das crianças, sobre a importância desse tema e a relevância que tem, né, para o desenvolvimento do Brasil. Muito bom. Professor Valdo, por favor. Com relação ao FAPEMIG, o que muda a segurança jurídica para a nossa gestão. Né? A gente tinha até parado de fazer, né, professora Elza? A gente tinha até parado de fazer muita subvenção às empresas, porque, de um momento para o outro, tudo foi criminalizado nessa questão do público-privado, né, que no Brasil é um problemaço. Né? Como o Bruno muito bem disse, ajudou, mas complica também. Né? E aí, Bruno... nós temos que lembrar que, por trás da fala do Bruno, tem uma coisa muito importante, que é a desconfiança de todos nós. O Brasil é o país onde menos as pessoas confiam nas outras. Só 3%, segundo o levantamento feito pelo High Times. 3% dos brasileiros confiam no outro. É o menor índice do mundo. Né? Isso reflete, obviamente, né? E aqui, Bruno, a sua fala foi muito interessante no aspecto que o que impacta, né, a não legislação boa que nós não tínhamos, né, e agora temos uma boa, mas essencialmente. Impacta muito claramente. Você viu aqui a fala do Gustavo. Nós temos pesquisador hoje no Brasil, e com um chão mais andado ainda do que o Gustavo, que ainda é um jovem, mas... nós já poderíamos ter prêmio Nobel. Nós não temos. Por que nós não temos um prêmio Nobel em ciência do Brasil? Nós poderíamos ter muitos. Por que nós não temos? Nós temos potenciais. Mas por que nós não temos? Porque muitas vezes o pesquisador, ele ousa, né? Ele busca avançar, mas ele tem limites. Ele também tem um patrimônio, tem uma família para cuidar, e não vai sair por aí fazendo coisas que ele precisaria fazer para não descontinuar a pesquisa, né? Mas ele está limitado, né, a fazer. Esse é um componente, eu acho que muito que a gente tem que lembrar, o quanto que um marco, a falta de uma legislação, de uma segurança jurídica, de um arcabouço legal, o mal que faz ao nosso país. Né? Então, esse avanço é muito importante. Muito obrigado, professor Valdo. Regina, por favor. Assim, só vou tentar resumir rapidamente, que eu vi que duas questões, parcerias, empresas, startups, né? A FAPEMIG apoia, né, com recursos dela via SEDEX. Eu acho que depois o doutor Rosenbaum, que está aqui, vai poder falar um pouco. Tem, sim, projetos, né, como o CID. Diretamente na FAPEMIG, a gente tem parcerias com o CEMIG, Vale, né, que são algumas chamadas, tem que acompanhar mesmo, mas não no movimento muito forte, em função muito desse controle, e em que pese toda a crítica que eu respeito do nosso colega também procurador, né, da Fundep, essa legislação vai trazer maior conforto para a gente fazer esse trabalho, essa parceria com as entidades com fins lucrativos. Ficou uma questão da CEPLAG, que perguntou sobre como usar, né, todas essas pesquisas, voltando também para o Estado, para a administração pública. Então, eu penso que tem que procurar, né, porque, por vezes, a gente vai saber qual que é essa demanda e vai fomentar, fazer chamada, igual a gente fez chamada, né, em parceria aí, com a Prodenge, né, para a parte de TI. Então, tem que, se tiver alguma coisa mais específica, acho que tem que buscar mesmo. A FAPEMIG está aí pronta para apoiar. Com essa lei que eu citei, 22929, tem a previsão, inclusive, de 40% dos recursos, de 1% constitucional da FAPEMIG, 40% voltado para
projetos de pesquisa do Estado, né, com uma subdivisão lá que vale a pena olhar, dos 40%, 15% é para qualquer órgão do Estado. Então, a gente tem esse compromisso, né, de voltar esse recurso, 15% do 40% para esse desenvolvimento do Estado, e podem surgir propostas. Não necessariamente a gente tem que fazer chamada, porque a gente não vai conhecer todas as demandas, mas pode procurar a FAPEMIG, né, professor Vivaldo? Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito bom, Regina. Olha só, eu preciso dar um aviso aqui, vou me permitir falar 30 segundos com vocês mais, antes de encerrar a mesa, que é o seguinte: o aviso é que a gente recebeu um monte de pergunta, né? Surpresa, né? Tem um monte de pergunta aí no banco, e elas vão ser respondidas na página da Fundep. Então, não vai dar tempo aqui, né? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Eu, como professor, tenho sempre muita essa tendência de querer falar muito, então eu tenho que me refrear também. A gente precisa dar tempo para as próximas mesas, que vai ter muita coisa discutida. Eu acho que algumas coisas vão ser discutidas, respondidas ao longo do processo das discussões de hoje. Eu só queria falar rapidamente a respeito desse ponto que foi colocado aqui pelo Bruno, que é muito importante. Eu, como pessoa que participei do processo de negociação da lei, né, coordenei do grupo de trabalho, e tive muitos inputs da UFMG. A UFMG foi uma das universidades que mais participou do processo de enviar sugestões, de responder às dúvidas. Isso foi muito importante reconhecer aqui. Nós temos um problema grande aqui, que é da filosofia da administração pública perante a legislação, como é encarada na nossa legislação. Aquela interpretação do princípio da legalidade, né, que eu sempre acho uma interpretação muito preguiçosa, sabe? Todo mundo fala aquela coisa, né? No privado, o que não é proibido, pode. Na administração pública, o que não tiver dito na lei que pode, não pode. Inclusive com relação ao termo de outorga. O termo de outorga é uma coisa que a gente tem aqui há décadas, né? Só que não tinha nenhum instrumento jurídico que falava sobre ele. Então, na Bahia, por exemplo, por alguns anos foi proibido fazer termo de outorga. Porque, como não tinha instrumento jurídico dizendo que pode, decidiu-se no Tribunal de Contas que não pode. Né? É loucura, né? Os engenheiros falam muito bem isso. O que não está quebrado, não tente consertar. Né? Mas, infelizmente, né, a visão do controle nossa, se não estiver dito que pode, não pode, levou a gente a criar um gigantismo, né, realmente. Vai ter que ter agora nos laboratórios, né, o manual do laboratório e o manual legal do laboratório. Né, tudo quanto é laboratório. Não são só os estudantes de direito agora que vão ter que estudar inovação e propriedade intelectual. Estudante de química, física, etc. Agora vai ter que estudar lei, né, senão não vai ter a sua formação exatamente completa. Mas eu acho que a gente, pelo menos, dentro dessa visão, que a gente não tinha como mudar essa visão, dessa cultura nesse momento, a gente tentou, pelo menos, preencher os espaços vazios. Alguns outros ainda vão fazer. Na Bahia, por exemplo, o questionamento que está tendo agora é o seguinte: a gente pode realizar projetos para a administração pública, e deve, óbvio, só que aquelas bolsas que os pesquisadores podem receber quando é convênio com instituição privada, a gente não pode receber da própria administração pública. Então, quer dizer, criou-se mais uma barreira diante, né, para se travar, e aí a gente vai ter que, na nossa regulamentação, dizer como é que resolve isso. Infelizmente, o Brasil escolheu seguir nesse caminho de disciplinar as coisas nos mínimos detalhes. Vamos ver até onde a gente consegue fazer assim, pelo menos. A escolha foi o seguinte: a gente espera 20 anos para ver se a próxima geração dos órgãos de controle muda a cabeça, ou a gente resolve nosso problema agora. Decidimos tentar resolver agora com o que tínhamos. Espero que, no futuro, a gente vá para um sistema que seja muito mais baseado na avaliação do que foi feito. Efetivamente foi no sentido de funcionar e não no sentido de desviar, né? O que não é difícil, né? Não precisa necessariamente ter tanta lei para isso. Mas é o que dá, é o que a gente tem por hoje. Então vamos tentar fazer esse que tem por hoje muito bem feito, e é essa mesma mensagem que a Juliana colocou. Temos que usar os instrumentos. A pior coisa é a gente não usar isso que a gente criou para a gente mesmo poder trabalhar melhor. Muito obrigado a todos. Eu agradeço de novo aqui o convite. É sempre bom a gente vir aqui de lá da Bahia para comer pão de queijo aqui com vocês e discutir coisas legais. E muito obrigado por todos da mesa, as excelentes contribuições. Valeu.